Olá, boa noite, amigos e amigas da família PL. Obrigado por estarem ao vivo com a gente em mais essa transmissão aqui no canal do YouTube do PL de São Paulo. Trago aqui saudações especiais de boas-vindas do presidente nacional do PL, nosso líder Valdemar Costa Neto, e do nosso presidente estadual do PL de São Paulo, economista José Tadeu Candelária, que trabalham diuturnamente para manter vivo o legado de pioneirismo na capacitação e qualificação dos agentes políticos partidários do PL, deixado pelo nosso saudoso fundador do PL, professor Álvaro Vale. Presidente Valdemar, presidente Tadeu Candelária e demais autoridades e lideranças do Partido Liberal, obrigado por nos honrarem com suas ilustres audiências nesta noite. Nesta segunda live de capacitação às eleições de 2024, promovida pela Escola de Formação Político e Partidário do Partido Liberal de São Paulo, vamos tratar de mais um assunto de fundamental interesse das nossas pré-candidatas, pré-candidatos, dirigentes municipais, assessorias técnicas e demais lideranças envolvidas no processo eleitoral dos pleitos municipais deste ano. Para falar sobre os desafios e perspectivas relacionados às prestações de contas eleitorais de 2024, contamos com os ensinamentos de 4 profissionais especializados e experientes no processo de prestação de contas partidárias e eleitorais. Os contadores Sara Lima, que está conosco online, e o Antônio de Castro, e os advogados Bruna Muriel e Joel Batista, a quem agradecemos em nome das direções nacional e estadual do PL por suas fiéis parcerias com o Partido Liberal. Convidamos a Sara Lima e o Antônio de Castro, Bruna Muriel e Joel Batista, que ocupam os seus espaços. Muito obrigado e o palco é de vocês. Boa noite a todos que nos assistem, que estão nos dando o prazer da sua audiência. Queria também aqui cumprimentar o Toninho, a doutora Bruna, a Sara, que está conosco aqui mais virtualmente. Boa noite. Estamos aqui hoje à noite para bater um papo com vocês a respeito de prestação de contas, o que é muito importante, né, a nosso ver, para os candidatos. Mas antes de chegarmos lá na prestação de contas, considerando Toninho, Bruna, Sara, que faltam menos de 90 dias para as eleições, acho que vale a pena falar um pouquinho de algumas coisas que acontecem antes da prestação de contas, e vamos dedicar aí alguns minutinhos para falar disso, né? Desses eventos, desse calendário. A primeira coisa que acredito que os dirigentes municipais que nos assistem precisam se preocupar é com as convenções, né? Porém, antes das convenções tem um ato, né, administrativo, alguma coisa que os dirigentes devem fazer, que é o famoso edital de convocação, né, para que a convenção possa ter toda a sua validade. Bruna, o que você fala do edital de convocação? No Partido Liberal, o edital de convocação ele deve ser feito com 5 dias de antecedência à convenção. Então, se programem, verifiquem a data e façam um edital de convenção com ordem do dia. O PL dá toda a orientação necessária para que esse edital venha da forma correta, da forma burocrática necessária. E após o edital, então, nós temos a convenção em si. A convenção ela pode ocorrer do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, escolha uma data para a convenção aí no seu município. E a convenção ela deve constar com os dirigentes partidários, o pessoal da nominata e o Conselho de Filiados, que é uma novidade agora para essa eleição de 2024 no Partido Liberal. Toninho, o que você diz do Conselho de Filiados? Esse conselho é principal, tá? Poderá alguns partidos esquecer de registrar esse conselho na convenção, tudo isso, aquilo, e poderá ter consequências graves em relação a isso, né? Eu até pergunto também, esse edital, queria que você me respondesse, ele tem que ser publicado de uma maneira? Como? Dentro do PL, o edital ele pode ser publicado na sede do Diretório Municipal, na sede do Diretório Estadual, ou caso o dirigente municipal queira, ele pode até colocar na imprensa, no jornal escrito, colocar na sede do cartório eleitoral. Tem que dar publicidade para esse edital. E o Conselho de Filiados ele é obrigatório, né? Ele tem voto, né? Ele tem voto, né? E tem muitas municipais que ainda não fizeram, acho que estão em falta com relação a isso. Eu acho que deveria se tomar uma providência urgente em relação a isso ao Partido Liberal.
Sara, comenta conosco. Então, na verdade, assim, a gente vem resolvendo alguns problemas, né, dos partidos para que eles estivessem aptos para lançar os candidatos para as eleições. Então, como o Antônio e a Bruna comentou, é essencial que vejam as coisas que ainda não estão em ordem para que sejam colocadas em ordem para que eles não percam tempo. Perfeito. Nós entendemos que, considerando que o Conselho de Filiados é uma novidade do Partido Liberal, né? Como todos sabem, havia um questionamento do Ministério Público sobre o pequeno número de pessoas que votavam na convenção, porque via de regra quem vota na convenção? Os membros da nominata e os parlamentares com domicílio no município, né? Então, se naquele município tiver vereador, vai votar. Se tiver um deputado estadual ou federal ou senador, e o PL tem senador da República, né, que seja lotado, que seja domiciliado naquele município, vai votar. Ocorre que nem todos os municípios têm esse número de parlamentares, então ficava um número resumido ou reduzido de votantes. E aí, então, o PL criou o Conselho de Filiados, que é uma forma, então, de ter mais pessoas legitimadas e legalizadas para votar na convenção. E aí entendemos o seguinte, uma vez que é estatutário, está no estatuto do partido que deve haver o Conselho de Filiado, a eventual falta desse conselho deles na convenção, por não ter sido, vamos dizer assim, instituído, pode sim gerar a nulidade da convenção, porque aí atrapalha toda a vida do município, né? Aí não tem prefeito, não tem vereador, e eu acredito que todos devem evitar isso. Falando um pouco da convenção, a doutora Bruna comentou que é a partir do dia 20, é isso? Do dia 20 de julho a 5 de agosto, e após a convenção, que aí nós vamos dar início, então, aos registros de candidaturas, ao CNPJ, e aí acho que o Antônio consegue falar melhor para a gente sobre essa questão de CNPJ. Sim. Após a convenção, o registro dos candidatos, a partir do momento que foi enviado ao cartório eleitoral, sendo analisado, deferido ou indeferido, automaticamente, se for um dos dois, provavelmente vai sair o CNPJ. Umas 48 horas acho que já sai, 48 horas já sai o CNPJ. Antigamente a turma falava que em 2 dias, 3 dias, mas saiu o registro, saiu o deferimento, tudo isso bonitinho, 48 horas já sai o CNPJ. Aí o candidato não pode perder tempo, né? Saindo o CNPJ, ele tem que correr atrás para a abertura das contas. E seriam 10 dias após a emissão do CNPJ. Lembrando que o banco tem 3 dias para abrir as contas. Então não é 10 dias. Vamos contar 7 dias. Que ainda tem mais os 3 do banco, que aí daria os 10 que a gente está falando, né? Então a correria vai ser enorme. Mas sabe uma coisa que eu acho que a gente tinha que falar, Antônio? Que o pessoal sempre esquece. Como é que o candidato, a gente fala que esse limbo entre a convenção e o registro, como é que o candidato, ele se auto-intitula? Porque até agora a gente está falando de pré-candidatos. Os candidatos, eles são pré-candidatos. Aí veio a convenção. Até o registro em si, até dia 16 de agosto, que a gente pode começar a propaganda, falar que é candidato, a gente sempre comenta que o candidato, ele pode falar que ele é candidato escolhido em convenção. Não pode esquecer essa frase, essa parte, escolhido em convenção, porque a propaganda em si, só lá dia 16 de agosto, mas a gente tem um prazo aí, ó, 16 de agosto, do dia 20 até 16 de agosto, tem um prazo grande, então o candidato não esquecer essa frase, que ele é escolhido em convenção. E nós falamos do CNPJ, mas eu queria ouvir um pouco a Sara sobre, porque nós estamos focando nos candidatos como se os partidos tivessem tudo redondinho, lindo, maravilhoso. É só olhar a cara da Sara, quer saber. Então, Sara, fala um pouco para nós dos dirigentes partidários que não deram a devida atenção, principalmente no CNPJ, né? Eu mandei a nominata e já subiu. Aí chega lá, o endereço do tribunal é o endereço da Receita Federal. Sara, o que você pode nos blindar com seus conhecimentos aí, para que os dirigentes que estão nos ouvindo... Já voltamos com os candidatos, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho dos dirigentes municipais que têm essa responsabilidade. O presidente, lembra? O presidente municipal, ele tem a responsabilidade civil, criminal, então ele deve fazer essa gestão, né? Sara, o que você diz? Ok, doutor. Então, a gente teve vários casos, ainda vem acontecendo casos de alguns partidos estarem nos procurando para regularização.
E é fato que, às vezes, eles pensam que é só fazer a entrega das prestações de contas, mas não. Além da entrega da prestação de contas, toda a parte do CNPJ ele tem que estar apto. Se ele não estiver apto, aquela chave para a liberação lá do registro do Candex, ela não vai ser disponibilizada. O endereço do CNPJ tem que estar de acordo com o que está na nominata. O atual presidente da nominata tem que ser o mesmo que consta na base da Receita Federal. Lembrando que esses dois órgãos, né, o tribunal ou o cartório eleitoral, né, que no caso é municipal, eles não se conversam com a Receita Federal. Então esse serviço ele é todo, podemos dizer que ele como se ele fosse manual. Tem a nominata com todas as alterações, com o novo presidente, fizemos as prestações de contas, elas foram transmitidas, mas ainda é necessário um processo administrativo para que o CNPJ esteja apto e ele esteja igual à nominata, com endereço, o nome do presidente e etc. E lembrando que, a gente falou também sobre as contas, são 5 contas, né? Então, assim, os partidos que a gente vem regularizando, a gente já vem se antecipando. A gente já providencia a RACE para que os partidos abram as 5 contas. Pelo menos aí essa parte eles já estão, podemos dizer, livres, né? Já estão tranquilos com essa parte dos partidos. De contas, né? Ainda um pouquinho sobre partido, porque é prestação de contas também. Nos últimos meses, aí nós temos ouvido uma expressão que tem assustado muita gente, né? A famosa SOP, suspensão de órgão partidário. Podemos falar um pouquinho sobre isso, o que é a SOP, doutora Bruna, Toninho? Eu poderia até fazer um alerta, né? Que os presidentes dos municipais olhassem a sua certidão na executiva. Porque lá vai estar, se tiver essa frase, suspensão por falta de entrega de prestação de conta, automaticamente vai ocorrer o problema de não poder lançar candidato. Tá? Eu acho que deveria se atentar a essa informação logo de início na certidão. Certo, doutora? Sim, porque a suspensão de órgão partidário é uma ação que o Ministério Público ou qualquer pessoa pode distribuir contra o partido se ele não tiver entregue alguma prestação de contas. E não tem prazo. Então pode entrar com essa ação até quase lá perto da eleição. Exatamente. Por isso que a gente tem que estar com todas as contas prestadas. Entrou com a ação, não tiver prestado a conta, o órgão partidário fica suspenso e aí ele não pode lançar candidato agora para as eleições de 2024. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. E quando nós falamos que não pode lançar candidato, porque nós entendemos de maneira bem simples. Se o órgão está suspenso, todos os efeitos dos seus atos são suspensos. Então, a convenção, por si só, não teria os seus efeitos vinculantes. Exatamente. Então, seria os efeitos administrativos, jurídicos, não poderiam ser apreciados pela justiça, porque o órgão estaria suspenso, né? Doutores, a gente está com uma dúvida. Nós temos um partido que ele está totalmente regularizado, todas as prestações de contas foram prestadas, regularizadas, etc. Porém, o juiz ainda não suspendeu. Sabe lá na nominata, quando aparece suspensão? Por falta de entrega de prestação? Nesse caso, o que o partido precisa fazer? No sistema CICO, então ainda aparece como suspenso, Isso, né? justo, doutora. Na certidão da executiva ainda está suspenso. A melhor forma seria já primeiro fazer um pedido administrativo para a zona eleitoral, por e-mail, até para conseguir formalizar isso. Caso não consiga, então entrar com uma ação com pedido liminar para que a nominata saia correta sem essa questão da suspensão. Eu acho que eles estão atualizando ainda os sistemas. Teve agora uma atualização do sistema no dia 8 e dia 9, e aí eu acredito que já vai subir sem essa suspensão a nominata, sabe? Sim. É uma ação de regularização, Sim. né? Simples, é uma ação que, via de regra, os juízes têm deferido, porque é uma questão mais administrativa, não há uma análise mais profunda, porque as contas teriam sido prestadas, né? Ok. Então, perfeito. Acho que falamos aí, então, um pouco do edital, falamos um pouco do jeitão das convenções, né? E podemos falar, então, assim, quem pode ser candidato hoje? A pessoa precisa estar afiliado? Como é que funciona a questão das pessoas porque eles vão prestar contas, né? E a pergunta é, quem é obrigado a prestar conta, Toninho? Quem é obrigado a prestar conta? Vamos dizer, a pessoa participa da convenção, sai o registro, tudo isso. Vamos dizer, de repente, tem um falecimento, a pessoa desiste, tá?
vamos dizer, sei lá, se é Substituído, alguma tudo coisa isso, assim. aquilo. Mas nesses casos, são obrigados a fazer a prestação de conta. Todos os candidatos. Todos os candidatos. A partir do momento que enviou o registro, saiu lá, o CNPJ é obrigação de fazer a prestação de conta. E quem são as pessoas, na sua opinião, mais importantes, além do candidato, evidente, né, para fazer essa prestação de contas? Bom, as pessoas mais importantes, claramente, é o contador e a representação, porque não é só o contador, e a representação de todo o processo da prestação de conta é o jurídico, tá? O Não pessoal tem- esquece, né, Antônio, Esquece. que agora a prestação de contas não é mais um sistema só contábil, é também jurídico, ele tem pelo PJE, então a representação processual, ela é obrigatória. Toda a prestação de contas tem que ter contador e advogado. Logo no início da prestação de conta já vai sendo mencionado o contador e o jurídico. O jurídico e o Tá? advogado. Existe um campo no programa que tem que vincular o jurídico à representação do candidato. E tá? assim que fizer a E prestação assim- de contas parcial, já tem que juntar a procuração assinada pelo assinada. candidato para o advogado que o represente. Mas nós já chegamos lá na prestação de contas É, parcial. vamos Então vamos começar um lá. pouquinho. Tá. O candidato está sempre preocupado, né, no sentido de que ele precisa de arrecadar recursos para então poder fazer a sua campanha de maneira mais tranquila, mais, vamos dizer, com um pouco mais de oxigênio. Sara, quem é que pode doar esclarece para nós aí, quem é que pode doar para o candidato, além do partido? O que você pode nos brindar aí? Física que ela queira doar, né, desde que não ultrapasse 10% do rendimento que ela teve no ano anterior, que está declarado lá na declaração dela do imposto de renda pessoa física. Nós tivemos um caso, até na verdade foi essa semana, uma pessoa física fez uma doação para um candidato, né, nas eleições passadas, e agora ela foi notificada pela Receita Federal, porque ela doou acima dos 10% do rendimento bruto que ela teve no ano anterior. Então, precisa prestar bastante atenção, no caso, a pessoa que está doando. Claro que o candidato, ele não é penalizado por conta disso, mas a própria pessoa que doou depois pode ficar lá falando, olha, eu doei, agora eu estou sendo penalizado. Então, assim, precisa deixar isso bem claro. Bruna, a gente sabe que o limite da pessoa física, como falou a Sara, é 10% do ano anterior. O candidato, ele tem um CNPJ, né? Uma vez o Toninho deixou bem claro, expede o CNPJ, vai ter lá eleições 2024, o nome do candidato, vereador, mas ele não deixa de ser uma pessoa física. O limite do candidato para doar é o mesmo limite de uma pessoa física? Não, não é. A gente se confunde muito porque é tudo 10%. 10%. Só que é 10% do quê? Como a Sara disse, a pessoa física é 10% do rendimento bruto do imposto de renda do ano anterior. O candidato, ele é 10% do limite de gastos para aquele município, ou para vereador, ou para prefeito, desde que ele tenha lastro no registro de candidatura. Ou seja, o candidato, vamos dizer que, por hipótese, o limite daquele município é 100 mil. Então, o candidato pode doar até 10 mil, desde que ele tenha esse valor no registro de candidatura. Seja em conta, seja em dinheiro em espécie, ele tem que ter esse valor dentro do seu registro de candidatura para, então, aportar para a campanha. Mas eu acho que é legal a gente falar, doutor Joel, que a gente começou falando de campanha e a Sara falou de 5 contas, mas 5 contas são para os partidos. E, na verdade, os candidatos, eles só precisam abrir 3 contas, né, Toninho? 3 contas. O candidato, ele tem que abrir uma conta. Essa conta não pode faltar, doação para a campanha, tá? Essa conta doação para a campanha, o candidato vai atrás de recursos de pessoas físicas. Dos amigos tá? dele. Dos amigos deles, tá? Se ele quiser aportar também para a campanha dele, entra nessa conta, tá? Doação para a campanha. Outra conta, que seria bom já os candidatos terem aberto para não ter aquela correria durante o período de campanha, seria fundo partidário e o FEFEC. 3 contas. Então, o candidato, ele já abriria logo de cara 3 contas disponíveis para a campanha dele. Seria o correto. Tá? Certo. Posso só falar mais uma coisinha? Eu acho interessante a gente falar também, Toninho, que com relação ao CNPJ e as contas bancárias, a gente fala que é uma dica. Quando o candidato ele declara o endereço dele no RRC, tem que ser o endereço que ele tem um comprovante de residência. Exatamente. Porque senão depois ele vai no banco, o endereço que consta no CNPJ, ele precisa de um comprovante de residência
para poder abrir a conta em si. E também, às vezes, cuidado muito com a troca de nome. Sim, Tem exatamente. pessoas, eu, por exemplo, troquei meu nome quando eu casei e acabei deixando um nome na Justiça Eleitoral, outro nome na Receita Federal. Não façam que nem eu, deixam o mesmo nome, gente, na Justiça Eleitoral e na Receita Federal. Mas caso tenha essa divergência, tem um campo lá no próprio registro de candidatura para colocar o nome como é na Justiça Eleitoral e o nome na Receita Federal do Brasil. Se tiver alguma divergência, tem atraso no CNPJ, atraso na conta, atraso na prestação de contas, né? Então, doutora Bruna, no próprio registro de candidatura é possível mostrar essa diferença de nome? Sim, tem lá o campo para Justiça Eleitoral, nome na Justiça Eleitoral e nome conforme o RFB, que é Receita Federal do Brasil, gente. Então é possível colocar essa diferença. Tá. É importante, né, como foi comentado, a abertura das 3 contas, porque depois o juiz quer saber se você recebeu ou não, se o candidato recebeu ou não algum recurso, ou do fundo partidário, ou do famoso FEFEC, que é o fundo eleitoral, como conhece, né, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Uma das maneiras de provar para o juiz que não recebeu qualquer valor é mostrar o extrato zerado, né? Sim, Só fica exatamente. difícil falar, não recebi. Sim, excelência, nós queríamos receber, a conta foi aberta e começou e terminou, infelizmente, zerada. Seria uma boa dica para os Eu candidatos acho que abrir essa essa prova conta? negativa é ótima. Você já mostra que, tanto que eu não recebi que o extrato está zerado. E se for receber, melhor ter a conta aberta, né? Agora, Claro. Toninho, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa e ele quer doar, ele tem várias empresas, ele quer contribuir com a campanha do candidato. Ele pode doar, a empresa pode doar, o que você diz? De jeito nenhum. Pelo amor de A empresa, Vamos óbvio, lá. cara, se tiver Não pode. Tá bom. Ó, se Pessoa jurídica não pode. pessoa jurídica nem pensar, Uau. tá? Se acontecer alguma coisa de uma pessoa jurídica fazer essa transferência para a conta de campanha, não utilize. Automaticamente devolve esse dinheiro se você tiver condições de devolver para comprovar perante a prestação de conta, tá? Pessoa jurídica, jamais. Não, pelo... Tá? Sara, que a pessoa jurídica não pode doar dinheiro já ficou claro para mim. Mais alguma coisa que ela não pode doar ou o restante ela poderia doar? O que você acha, Sara? Você diz. Não pode doar nenhum tipo de serviço. Perfeito. O que você poderia dizer, Bruno, além disso, o que mais é pessoa jurídica? Porque parece que a pessoa jurídica, né? Quando eu falo pessoa jurídica, eu estou falando em empresa, escola, sindicato, igreja. E o que mais? Não pode contribuir de forma alguma? A gente sempre comenta o seguinte, que pessoa jurídica não participa da campanha, a não ser como fornecedor. Aquela gráfica, o escritório de advocacia, o escritório de contabilidade. Fora isso, pessoa jurídica não participa da campanha. Não doa dinheiro, não cede espaço, não cede nome, não cede nada desse tipo, porque a pessoa jurídica, ela não participa da campanha e não faz nenhum tipo de doação. Perfeito. Falamos bastante, o candidato a o doutor Joel, o Toninho, a Sara e a doutora Bruna falaram, mas até agora não sei como arrecadar o dinheiro, né? Então, vamos lá, fale com o seu dirigente, Fala com seus amigos, eles podem doar. Mas vamos falar então um pouquinho de despesas. O que são as despesas da campanha? Que tipo de despesa pode e não pode ter numa campanha de um candidato? O candidato, geralmente essa campanha agora é uma campanha muito, vamos dizer, virtual. Né? Eles estão utilizando pouco impressos. Né? Ele pode contratar a empresa específica para trabalhar na imagem do candidato perante as redes sociais. Isso. Desde que o CNPJ seja apto, tenha uma atividade para prestar esse tipo de serviço. Né? Pode contratar empresas para gerar santinhos, gráficas, tudo isso, desde que a atividade econômica seja compatível para isso. Né? Pessoas para prestar serviços, tá? Fazendo contratos, rigorosamente identificando a atividade da pessoa, perfeito, o salário, o tempo, local, tudo isso. Ter disponível também um cartão, uma espécie de um cartão de ponta que a pessoa prestou serviço durante esse período. Né? A pessoa não pode estar inapto com o CPF. Irregular. Tá? Perfeito. Tem que fazer um pente fino mesmo nas pessoas que vão trabalhar nessa campanha. Né? Então, a pessoa ela tem que administrar corretamente, porque o dinheiro ele é público, ele tem que ser rigorosamente gasto corretamente.
né? Ok. Bruna, nós observamos agora na prestação de contas de 2022 que houve um grande questionamento, né? O famoso parágrafo 12 do artigo 35, no sentido de que o local da prestação de contas deveria estar mais claro, né? O que você diz a respeito disso? Isso é uma grande novidade? Já tinha na resolução e não era tão cobrado? O que você, doutora, diz a respeito? Olha, doutor Joel, eu acho que isso, posso dizer que foi a grande novidade de 2022. Por quê? Não é novidade, estava na legislação, sempre constou a questão do local de trabalho, mas não era cobrado dessa forma. Eu acho que a gente passou por um momento, às vezes tinha aquele funcionário fantasma que não estava trabalhando na campanha. Então a Justiça Eleitoral quer verificar exatamente quem trabalhou. Então nada melhor do que um cartão de ponto com local, com horário, onde a pessoa fez e qual o cargo desempenhado por aquela pessoa. Sempre verificando se o CPF da pessoa está regular e se realmente ela trabalhou na campanha com vocês. Coloca lá, tira foto. Todo mundo tem rede social hoje em dia? Tem. Tira foto, todo mundo está com celular. Tira uma foto, faz um cartão de ponto para você ter o máximo possível documentado sobre aquela pessoa contratada. E outra, né? Se o candidato, a gente tem até que lembrar disso, ele for fazer algum tipo de serviço na gráfica, não esquecer do CNPJ, né? Tem que estar ativo. Ativo. Tem que ver se é o KNAI, né? Se o KNAI, tudo isso correspondente. E no produto, nos santinhos, tudo isso tem que ter o CNPJ da gráfica, o CNPJ do candidato que pagou essa despesa, a tiragem, né, doutor? A tiragem e o partido. E o partido. Né? E só para terminar essa questão do material impresso, que é muito importante lembrar que na nota fiscal precisa constar a dimensão do produto. Então, por mais que não conste no produto, tem que ter na nota fiscal. Se não, tem que fazer carta de correção e dar todo aquele trabalho contábil para a contabilidade da gráfica. E né? corre o risco, se não conseguir a correção dessa nota, desse documento fiscal, devolver. Com certeza, vai ter que devolver o valor. Devolver o valor. Amigos e amigas, vamos agora para um breve comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já! Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Devemos isso a ele. É ele que tem os votos. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. Venha fazer parte dessa história. Junte-se a nós! O Partido Liberal é um partido que nos orgulha e nós falamos isso de forma bastante espontânea, que queremos sim mudar o destino do Brasil. E a grande bandeira nossa no momento, é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos uma pátria inigualável e nós resgatamos as cores da nossa bandeira. Orgulho de ser brasileiro de verdade. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. Olá, estamos de volta para o nosso bate-papo desta noite e vamos ver aqui com os nossos amigos que estão palestrando aqui conosco se tem mais algum entendimento que faltou do primeiro bloco, doutor Joel, amigos. Obrigado, Cimei. Doutora Bruna, Toninho, Sara, só para ficar mais claro, o dono de uma gráfica, ele pode doar material para o candidato? Olha, acho que a gente acaba falando sempre, não, pessoa jurídica não pode, que a pessoa jurídica não pode. E esse, eu acho que é o maior exemplo que todo mundo pergunta. O dono da gráfica, ele, pessoa física, então a gráfica dele não pode doar nada, ok? Ele, pessoa física, o que ele pode doar para a campanha? O tempo dele, sendo voluntário, ou dinheiro. Ele não pode pegar o material da gráfica e doar para o candidato. Ele pode doar dinheiro para o candidato
naqueles 10% que a gente já comentou, e então o candidato contratar uma gráfica para fazer o material. Tá? Perfeito. Quando a gente fala, lembrando, quando a gente fala em dinheiro, nós estamos falando sempre em transferência eletrônica, né? Não existe dinheiro vivo em campanha. Agora, antes de nós entrarmos no outro assunto, queria perguntar o seguinte: o que não pode ser pago com o fundo eleitoral, com o fundo partidário do candidato na campanha? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar o que é despesa de campanha. Gráfica, impulsionamento, que a gente falou, pode ser. Pessoas que trabalham na campanha, gasolina, carros alugados, óbvio, gente, salão de beleza não é despesa de campanha. Harmonização facial não é despesa de campanha. Manicure não é despesa de campanha. Roupa, sapato, tudo isso já não é despesa de campanha. Mas também tem algumas coisas que a gente pensa que é lógico para ser de campanha, mas não é. Quais são essas despesas que não são despesas de campanha e não podem ser pagas pela campanha? O motorista do candidato, a gasolina do carro que o candidato vai utilizar, a alimentação do motorista e do candidato e o telefone que o candidato vai utilizar. Então essas 4 coisas não podem ser pagas como dinheiro de campanha, com despesa de campanha. Mas não podemos esquecer que o carro do candidato, ele tem que ser registrado na prestação, na campanha, tá? Então a gasolina não, mas o carro sim. O carro sim, tá? Com uma doação estimada do proprietário, que é o candidato, tudo isso. Ou um aluguel, né? Um aluguel, tá? E não vamos esquecer. A Sara também tem uma questão lá. Só uma observação, voltando na parte do CNPJ, lembrando também que todos os fornecedores, né, que irão prestar serviço para esse candidato, é bom também observar se esse CNPJ tem, no mínimo, 1 ano de abertura. Para não caracterizar que esse CNPJ foi aberto só para fazer o trabalho de campanha. Até porque, assim, não tem uma vedação legal com relação a esse 1 ano, mas causa uma estranheza, né? Sim. Pode haver, então, uma representação do Ministério Público, algo do tipo, né? E quando vocês comentam, eu ia até perguntar para a Sara, se eventualmente, Sara, for feita uma despesa de campanha e que está efetivamente vedado na resolução, como, por exemplo, gasolina, o que vai acontecer com o candidato em relação a esse valor, Sara? Primeiro que ele vai precisar devolver esse valor. Pagou errado, paga 2 vezes. Né? Paga 2 vezes. Através da GRU. Perfeito, então tá bom. Acho que, não sei se meio... Posso acrescentar mais Por alguma coisa? Tá? Em relação aos pagamentos dessas despesas de campanha, tá? O candidato, ele vai fazer um serviço com a gráfica, ele pode pagar com Pix, desde que seja o CNPJ da empresa, tá? Os prestadores de serviço contratado, pode pagar em Pix? Pode, desde que seja o CPF do prestador. Que as coisas se encaixam ali quando vai ser identificado no extrato bancário. Tomar muito cuidado em relação, mesmo que está podendo tudo isso, o Pix de um prestador de serviço ser celular. Pode ter um risco, pode ter uma ocorrência em relação a isso. E se o celular não estiver registrado com aquele CPF que a pessoa está prestando serviço? É importante lembrar que a Justiça Eleitoral sempre quer saber a origem e o destino do dinheiro, de onde saiu, para onde foi. O Pix é um advento que ajudou na situação de contas, né, porque evitou-se o cheque, né, o cheque ainda é uma ferramenta prevista, ele ainda é admitido na prestação de contas, desde que esteja nominal e cruzado, mas ele acaba sendo endossado atrás, e aí gera uma certa diligência da prestação de contas. Então o Pix é bem-vindo, e como diz o Toninho, cuidado, o melhor cenário é que seja de CPF para CNPJ, que seja essas identificações da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Não só o pagamento, né? No recebimento também. Perfeito. Cimei, temos algumas perguntas aí dos nossos ouvintes aí? Vamos dar uma olhada lá, mas temos perguntas sim, doutor Joel. Tem aqui uma primeira pergunta que um amigo que está acompanhando essa transmissão ao vivo é o Regis Assumura, vice-prefeito e pré-candidato a prefeito lá na cidade de Guaratinguetá. O Regis está perguntando o que são os doadores originários e como o partido deverá registrá-los. Doadores originários, né? São aquelas pessoas que já doaram lá atrás, né? Porque o partido por si só, ele não cria, né? Ele não tem renda, ele não tem de onde destinar o que ele recebe. Então alguém doou para o partido, mas o doador originário também pode ser a pessoa física,
Tony. Sim. Sara, doador originário, pode ser? O que você diz para nós? Pode sim ser a pessoa física. Pode. E o que é o doador Então, originário? geralmente o partido ele pode fazer arrecadação naquela conta de doação para a campanha para ser utilizado na campanha eleitoral. Essa conta são doações de pessoas físicas. Ela vai ser registrada na conta bancária do partido, na prestação de conta do partido, identificando o doador originário, tá? Pode ser utilizado para a campanha? Deve ser utilizado para a campanha. Não pode ser utilizado para a manutenção do partido. Chegou na época de campanha, esse recurso, o partido ele pode pagar material de campanha, tudo isso, aquilo, desde que faça a doação correta, no trâmite correto, tudo isso. Ele pode transferir esse dinheiro para a campanha do candidato? Pode, desde que identifique no programa, no SPCE do candidato, o doador originário, tá? A pessoa física que veio aquela doação. Exatamente, que veio essa doação. Tudo isso é uma amarração, tá? Da onde veio o dinheiro. Sem problema nenhum, tá? Isso pode acontecer e vai acontecer por muitos Doutora Bruna, em que momento aparece? Onde que a gente escreve o nome desse doador originário para que isso seja publicizado? Lembrando que todas as doações, as despesas, tudo isso em relação à campanha vai para a internet, vai para as redes sociais, então acaba havendo uma publicidade, né? Em que momento aparece o dono do doador? O doador originário? Quando o partido ele doa para o candidato, se for da conta outros recursos ou da conta doações para a campanha, vai ser de uma pessoa física que doou para o partido. Então vem lá do Partido Liberal, sendo que tem a pessoa física por trás, que foi o doador originário. Então, junto com aquele valor que vai entrar na conta, tem que vir o nome do doador originário. Lembrando que quando a gente doa para o partido, não há um limite de 10%, nada disso. Mas a partir do momento que este valor é utilizado em campanha, para o doador haverá o limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior. Do ano anterior à eleição. Mesmo que ele tenha doado antes, é do ano anterior à eleição. Então, se ele doou em 2023, não tem problema. O ano que a gente vai considerar é 2023. Se ele doou em 2022, o que a gente vai considerar é o ano de 2023. Então, muito cuidado com isso, gente. Então, se eu quiser doar hoje, as convenções não aconteceram, o período eleitoral que ainda não aconteceu. Então, se eu quiser fazer uma doação hoje para o partido, enquanto pessoa física, eu não tenho limite. Não. A princípio. A princípio, caso esse valor seja utilizado na campanha, vai ter os 10%. Perfeito. Tá? Esperamos ter respondido a pergunta do nosso prefeito, ou pré-candidato a prefeito. Sucesso. Muito bem, temos mais uma pergunta ali do Azarias Amaral Zazá, presidente do PL lá de Juquiá. Como registrar tarifas bancárias? Posso responder? Pode. Bom, as tarifas bancárias. Tem que registrar na prestação de conta, na devida conta corrente que foi registrada na prestação de conta. Tem que se tomar muito cuidado. Isso vem acontecendo em vários candidatos no passado. Geralmente, é aquela conta de doação para campanha, eu acho que o banco ele não pode cobrar tarifa, tudo isso, aquilo, né? Existem alguns regulamentos em relação a isso. Acontece que tem alguns candidatos que tem uma conta, que tem uma tarifa e não tem saldo. Aí eles fazem aquelas transferências entre conta. Que também não pode, né? Que não pode. Já fez isso, praticamente já está um ponto a ser desaprovado, tá? É que as contas bancárias, elas não podem ter a tarifa de manutenção. Manutenção. Mas pode ter tarifa Pode ter de serviço. Serviço. Aí, por exemplo, o candidato abre a conta e nem sabe se já vai receber, já pede cheque. Aí já tem lá a tarifa do cheque que Já foi tem a emitido. tarifa, já foi Então, emitido. antes de pedir essas documentações, aguarde para ver se você vai ter algum valor nessa conta. Se não, vai cobrar tarifa e vai ter que fazer essa transferência. E aí já é um pé na aprovação com ressalvas. É bom lembrar também que o dinheiro, que a gente comenta na expressão de contas, eu costumo dizer, uso a expressão verticalizado. Então, um valor que saiu do fundo partidário da direção nacional, passando pela estadual, pela municipal ou não, para chegar no candidato tem que ser sempre fundo partidário. Se for o FEFEC, sempre FEFEC. Se for outros recursos, outros recursos. Essas contas não se comunicam entre elas, né, Sara? Não se comunicam. Elas podem se comunicar? Não, as contas não se comunicam. E, infelizmente, tanto que a gente pede, mesmo quando abrir as contas, para nomear as contas, para não ter esse tipo de problema. Às vezes o banco não nomeia, a gente mesmo nomeia as contas e explica para o candidato, olha, fundo partidário não pode transferir para o FEFEC e vice-versa, em nenhuma das contas. Cada conta tem que receber dentro do da sua nomenclatura.
É bom lembrar, nós já tivemos casos em que o candidato, principalmente a prefeito, recebeu os valores lá do fundo partidário, do FEFEC, e aí termina a campanha, ele vai lá e zera a conta porque precisa encerrar. E aí depois que ele zera, tem aí algumas tarifas que estavam pendentes. E se é fundo eleitoral ou fundo partidário, a pessoa física não pode doar. Então, quando for encerrar as suas contas, fale com o gerente antes se tem alguma pendência, porque essas tarifas pegam a gente lá no finalzinho da campanha. Posso continuar só nessa Por pergunta? gentileza. Não tem nada a ver com tarifa, mas bom, isso acontece muitos problemas em sobras de campanhas, tá? E a gente tem que lembrar ao candidato, porque como é um pleito municipal, essas sobras vão ser destinadas ao partido, né? Municipal, ao partido municipal, não é estadual nem a nacional, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, essas tarifas também, às vezes ocorre essa diferença no final da prestação de conta. Sobra uma quantia, eles transferem todo, tem a tarifa. Manter esse contato com o banco, se por acaso vai existir alguma tarifa bancária antes de fazer essa devolução de sobra de campanha. A não ser o FEPEC. O FEPEC é GRU, direto para o Tesouro. Perfeito. Muito bem, temos mais uma pergunta ali da nossa amiga Cida Barreto, presidente do PL de Rosana, da cidade de Rosana, e também pré-candidata a prefeita no município de Rosana. Ela pergunta o seguinte: como registrar o pagamento online de boletos de contas de concessionárias? Exemplo, eletricidade, água, visto que no SPCA há apenas as opções pagamento com cheque, em espécie ou transferência eletrônica. Como funciona isso? Primeiro, eu queria aqui mandar um abraço para o Zazá, né, para a Rosana, né, que... Cida Barreto, Cida né? Barreto de Rosana. Um abraço a todos lá. Toninho? Olha, eu estou vendo uma pergunta que é SPCA, né? Então é o sistema de prestação de conta do partido. Do partido. Tá? É do partido. Pelo que eu entendi, ela está com um problema de fazer o registro no SPCA dessas despesas. Isso, seria isso que ela perguntou. Né? Exatamente. Geralmente é o seguinte, vai ter que ter o contrato de locação com o escritório de campanha, o escritório do partido, tudo isso. Tem que tomar esse cuidado se no contrato a gente for mencionar as despesas com águas, luz, energia, tudo isso. Se está no contrato de responsabilidade do locatário, né? Tudo isso, a ele o pagamento, mas tem que estar discriminado no contrato para ele poder fazer esse tipo de pagamento, registrar esse pagamento também. E o que ela perguntou foi porque lá no SPCA, teoricamente, está escrito que é só transferência eletrônica, dinheiro, mas é pago via boleto. Para mim, boleto é transferência eletrônica. Transferência eletrônica. Entrou da conta da pessoa para a conta, na verdade a conta, como ela está falando no SPCA, é a conta do partido para a conta da Enel, né, da energia elétrica, da água. Se for no SPCE de candidato, mesma coisa. É uma Se não tiver lá boleto, pode colocar transferência eletrônica. Transferência eletrônica, sem problema nenhum. Sempre com a documentação necessária. Bom, se o assunto é prestação de contas, vale lembrar que tem então dois momentos de prestação de contas, que é a prestação de contas parcial, que vai ocorrer entre 9 e 13 de setembro. Nesse momento, o candidato deve, através do seu advogado e contador, enviar para a Justiça Eleitoral, que ainda não teria sido enviado, das 72 horas, que já vamos falar, toda a movimentação até o dia 8. E depois, então, após o término da campanha, a prestação de contas final. Então, nós temos a prestação de contas parcial, a prestação de contas final e uma prestação de contas que eu chamo de contínua. O que é essa? Você recebeu uma doação, seja do partido, seja do seu amigo, de qualquer valor, deve ser avisado à Justiça Eleitoral em até 72 horas, tá? Que é aquela comunicação que nós precisamos fazer à Justiça Eleitoral. Cimei, a palavra com você. Muito bem, doutor Joel. Obrigado aos nossos palestrantes desta noite, doutora Bruna Muriel, Sara Lima, Antônio de Castro e o doutor Joel Batista, por compartilharem de forma clara e precisa os seus conhecimentos neste tema tão complexo. Antes de encerrarmos a transmissão, vamos ouvir as considerações finais dos nossos amigos palestrantes. Quero iniciar pela Sara Lima, nossa amiga que está online. Eu agradeço a oportunidade de poder estar colaborando, né, com o PL e com os pré-candidatos e dizer que nós estamos à disposição e que eu sempre falo, quando vocês estiverem já em correria para a campanha, qualquer dúvida que vocês tiverem antes de executar qualquer coisa, entrar em contato
ou com os contadores, ou com os advogados. E boa sorte a todos. Vamos pedir as considerações finais da doutora Bruna Muriel. Obrigada, Cimei, agradeço a oportunidade, é muito bom sempre estar aqui com vocês, conversando, tirando dúvidas e aprendendo cada vez mais. Assim como a Sara, me coloco à disposição também para quem precisar, tiver uma dúvida, conte sempre com o seu advogado, com o seu contador. E uma coisa que o Dr. Joel sempre fala, que eu acho que é legal a gente comentar, a campanha, você precisa se planejar. Planeje a sua campanha. Leve a sua campanha de uma forma profissional, principalmente na parte da prestação de contas. Planeje, verifique, faça da sua campanha uma empresa, para que ela seja, então, uma campanha vitoriosa. Agora teremos as considerações finais do Antônio de Castro, nosso amigo Toninho. Eu agradeço assim a família PL, tá? Porque a família PL é uma união, tá? Entre os profissionais, jurídico, contábil, tudo isso. Eu tenho uma grande admiração por essa família PL. Eu agradeço e quero deixar assim que eu vou estar à disposição a qualquer dúvida em relação a esse pleito eleitoral municipal. Obrigado, Toninho. E agora, para as considerações finais, nosso amigo Dr. Joel Batista. Obrigado, Cimei. Queria aqui agradecer ao nosso sempre presidente, deputado Valdemar Costa Neto, ao nosso presidente estadual, o economista, nosso amigo Tadeu Candelária, porque eles agradecer em nome dos candidatos, porque são eles que fazem com que tudo isso aconteça, né? O PL é um dos partidos que mais investe em conhecimento para os candidatos, o que deixa os candidatos um pouco mais tranquilos. A vocês, candidatos, eu digo o seguinte: boa campanha, como disse a doutora Bruna, deem um status profissional para a sua campanha, uma coisa menos, eu diria, doméstica, menos artesanal e mais profissional. É uma empresa que tem tudo para dar certo. Campanha, ela não é complexa, ela é um pouquinho trabalhosa, mas desejo aqui todos que estão nos assistindo, que são pré-candidatos, que se tornarão candidatos, que tenham êxito em suas campanhas. Deus abençoe, que vocês sejam vencedores, porque vocês já o são. O fato de ser candidato já os faz vencedores, tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nome do nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e do nosso presidente estadual, José Tadeu Candelária, agradecemos aos nossos palestrantes, doutora Bruna Muriel, Sara Lima, Antônio de Castro e Dr. Joel Batista, por mais uma vez atender ao convite do Partido Liberal. O presidente Tadeu Candelária deixa uma mensagem especial de agradecimento aos dirigentes municipais, pré-candidatos e lideranças do PL, que mostraram-se a cada dia mais comprometidos com os projetos de capacitação e qualificação da Legenda 22, na certeza que vão chegar habilitados às suas campanhas e aos seus mandatos, cumprindo o grande projeto político e eleitoral do PL para as eleições de 2024. E encerramos agradecendo também a fiel parceria dos nossos parlamentares federais e estaduais, que estão sempre comprometidos com as demandas de cada cidade paulista, sobretudo onde temos representatividade. Contamos com a audiência de vocês. Uma ótima noite e que Deus abençoe a todos e a todas. Grande abraço.